Fala meu irmão, fala minha irmã, você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós vamos trazer uma mensagem bem especial que fala sobre Jesus Cristo. E a mensagem vai ser do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, da Conferência Geral de outubro de 2020. Antes de passarmos a mensagem, eu quero falar para você que nós finalizamos no último vídeo a série de milagres de Jesus. Quero falar para você que existem muitos outros milagres que Jesus fez que nós não trouxemos aqui, mas o que trouxemos foram aqueles que estão disponibilizados na biblioteca do Evangelho. Convido você a conhecer os milagres de Jesus. Aqui eu vou deixar aqui em cima um card da playlist, ok? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão aqui conosco, muito obrigado pela sua ajuda, seu apoio, que hoje nós vamos falar sobre uma mensagem muito especial, como eu já disse. A mensagem, irmãos, ela vai ser trazida baseada em 2 Nef, capítulo 25, versículo 26, onde diz: "E falamos de Cristo, regozijamos de Cristo, em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo, e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados." E que vai trazer a mensagem, como eu já falei para você, vai ser o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Logicamente que a gente vai só comentar um pouco sobre o vídeo, mas baseado no discurso do Elder Anderson, nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes sobre Jesus Cristo. Primeiro que tudo, eu quero falar para você que como eu lido bastante com a internet, os irmãos da igreja sabem sobre isso, inclusive hoje, domingo, dia 10 de março de 2024, eu fiz um discurso na Sacramental falando justamente sobre esse tema. E eu tenho muitas ferramentas de busca na internet. E eu quero dizer para você que, por incrível que pareça, Jesus Cristo tem sido muito pouco buscado nas redes. Se busca muito sobre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, presidente tal, ex-presidente tal, busca-se sobre cantor X, cantora Y e por aí vai. Mas Jesus Cristo, ele é pouco buscado nas ferramentas de busca, tanto do Google como do YouTube. Expresso meu amor por vocês, nossos amados amigos e membros. Tenho admirado sua fé e coragem nesses meses que se passaram, enquanto a pandemia mundial perturbou nossa vida e ceifou a vida de preciosos familiares e de amigos queridos. Durante este período de incertezas, tenho sentido uma gratidão incomum por meu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. Já se sentiram assim? Há dificuldades que se pesam sobre cada um de nós, mas sempre diante de nós está Ele, que humildemente declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Embora suportemos um período de distanciamento físico, nunca precisaremos suportar um período de distanciamento espiritual daquele que, com amor, nos chama: "Vinde a mim." Como uma estrela guia em um céu limpo e escuro, Jesus ilumina nosso caminho. Ele veio à Terra em um humilde estábulo, viveu uma vida perfeita, curou enfermos e reviveu os mortos. Foi um amigo para os esquecidos. Ele nos ensinou a fazer o bem, a ser obedientes e amar uns aos outros. Ele foi crucificado na cruz, erguendo-se majestosamente 3 dias mais tarde, permitindo que nós e aqueles a quem amamos vivamos além da morte. Com sua misericórdia e graça incomparáveis, tomou sobre si nossos pecados e sofrimentos, trazendo perdão ao nos arrependermos e paz durante as tempestades da vida. Nós o amamos, nós o adoramos, nós o seguimos. Ele é a âncora de nossa alma. Nós o adoramos, nós o seguimos, nós o amamos. Aqui o presidente Anderson, ele fala sobre Jesus Cristo. Ele fala que apesar de distâncias físicas, nunca estaremos desamparados, nunca estaremos longe do Salvador do mundo. Porque nós o amamos, nós o seguimos
E como disse no início, nós falamos dele, nós regozijamos-nos nele, pregamos a ele e nós confessamos que ele é o nosso Salvador. Então a mensagem especial de hoje, irmãos, é que Jesus, ele é a luz que nos ilumina, como se estivéssemos em uma noite sem lua. Ele é o nosso guia, nos guiando como aquela estrela e nos levando ao lugar que nós desejamos ir. Então Jesus, ele é o caminho seguro, ele é o nosso guia. Vamos voltar a falar sobre o discurso do Elder Anderson e daqui a pouco eu volto. O interessante é que enquanto essa convicção espiritual está aumentando entre nós, há muitas pessoas na Terra que sabem muito pouco sobre Jesus Cristo. E em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo está diminuindo. Os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença em seu país nas últimas décadas. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a fé também está retrocedendo. Um estudo recente revelou que nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Jesus Cristo. Irmãos, vocês prestaram atenção no que o Elder Anderson falou agora? Na Europa e nos Estados Unidos, a fé em Cristo tem caído, tem diminuído o número de pessoas que acreditam em Jesus. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas deixaram de acreditar em Cristo. Em países que se fala muito de Cristo, também tem diminuído o número de cristãos e tem aumentado o número de pessoas que não creem. Isso é um problema? Bom, o Elder Anderson vai explicar aqui agora um pouco sobre a posição da igreja sobre isso. Eu volto já. Em âmbito mundial, outro estudo prevê que nas próximas décadas, mais que o dobro de pessoas abandonará o cristianismo do que o número daquelas que o aceitarão. Nós, é claro, respeitamos o direito que cada pessoa tem de escolher. Contudo, nosso Pai Celestial declarou: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Testifico que dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Como vamos reagir a nosso mundo em constante mudança? Enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam verdade. Tomamos sobre nós o nome de nosso Salvador. O que mais devemos fazer? Dando um pause aqui na mensagem do Elder, então ele fala claramente, né, que nós vamos precisar nos fortalecer. Ele diz que no final ele testifica que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Amém e glória a Deus que isso realmente será verdade. Isso será verdade. Porém, o que nós iremos fazer até o último dia da nossa vida ou até a volta do Salvador é muito importante. Então, por mais que nós cremos que as pessoas têm o direito de acreditar ou não em Jesus, nós temos a oportunidade de certa forma, ajudar a humanidade a conhecê-lo, a amá-lo e a entendê-lo como nosso Salvador, como nosso Redentor e o Criador de tudo isso que nós vimos aqui na Terra. Continuando a mensagem do Elder Anderson. Temos parte da resposta ao lembrarmos como o Senhor instruiu o presidente Russell M. Nelson nos meses que antecederam seu chamado como presidente da Igreja. Ao proferir algumas palavras um ano antes de seu chamado, o presidente Nelson nos convidou a estudar mais profundamente as mais de 2.000 referências do nome de Jesus Cristo listadas no Guia para Estudo das Escrituras. 3 meses depois, na Conferência Geral de Abril, ele falou sobre como, mesmo com suas décadas de discipulado devoto, esse estudo aprofundado sobre Jesus Cristo o afetou grandemente. A irmã Wendy Nelson perguntou-lhe a respeito do impacto disso. "Sou outro homem agora", ele respondeu. Ele se tornou um homem diferente? Aos 92 anos de idade, tornou-se outro homem. O presidente Nelson explicou: "Quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório,
somos levados a Ele. Essa imagem aqui é um retrato da bênção que é de termos o Salvador conosco. O presidente Nelson está aqui, ele mergulhou no conhecimento do Salvador. E perguntado sobre o efeito desses estudos pela sua esposa, ele respondeu: sou um novo homem. Lembrar que este homem ele tinha mais de 9 décadas de idade. Décadas e décadas de membro da igreja. Décadas de apostolado. Um homem que já era uma testemunha especial de Jesus Cristo. Apesar disso, depois desse estudo profundo sobre o Salvador, ele se tornou um novo homem. Imagine eu. Imagine você que está assistindo essa mensagem agora. Quanto mais precisamos nos aprofundar em estudar e em conhecer o nosso Salvador. Continuando. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento. Em um mundo cheio de trabalho, preocupações e esforços dignos, mantemos o coração, a mente e os pensamentos nele, que é nossa esperança e salvação. Se um estudo renovado sobre o Salvador ajudou a preparar o presidente Nelson, não poderia também nos preparar? Ao enfatizar o nome da igreja, o presidente Nelson ensinou: se desejamos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo, para nos purificar e curar, fortalecer e magnificar, e por fim exaltar-nos, devemos reconhecê-lo como clareza, como a fonte desse poder. O presidente Nelson nos ensinou que usar o nome da igreja de modo consistente pode parecer algo pequeno, mas não é. E isso moldará o futuro do mundo. Eu lhes prometo que, ao se prepararem, conforme disse o presidente Nelson, vocês também serão diferentes, pensando mais no Salvador e falando sobre ele com mais frequência e menos hesitação. Ao passarem a conhecê-lo e amá-lo mais profundamente, suas palavras fluirão mais facilmente, assim como quando falam de seus filhos ou de um amigo querido. Aqueles que o ouvirem sentirão menos desejo de debater com você ou ignorá-lo e terão um desejo maior de aprender com você. Nós todos falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, com outros cristãos devotos. Temos gravuras do Salvador em nossa casa? Falamos com frequência a nossos filhos sobre as parábolas de Jesus? As histórias de Cristo podem atuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Quando seus filhos perguntarem, pensem de modo consciente em ensinar o que o Salvador ensinou. Por exemplo, se um filho perguntar: Pai, por que oramos? Vocês podem responder: ótima pergunta. Você se lembra de quando Jesus orou? Vamos falar sobre por que ele orou e como ele orou. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Essa mesma escritura acrescenta que pregamos a respeito de Cristo. Em nossas reuniões de adoração, que nos concentremos no Salvador Jesus Cristo e na dádiva de seu sacrifício expiatório. Isso não significa que não podemos contar uma experiência de nossa vida ou compartilhar pensamentos de outras pessoas. Embora nosso assunto seja sobre famílias, serviço, templos ou uma missão recente, tudo em nossa adoração deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Há 30 anos, o presidente Dallin H. Oaks falou sobre uma carta que... Bom, irmãos, deu um pause aqui para a gente pensar um pouco. Ele fala sobre ensinar o Evangelho aos nossos filhos, falar sobre Jesus para os nossos filhos. Deixa eu
melhorar aqui. Muitas e muitas vezes eu vejo pais e mães preocupados com os filhos. Ah, porque o político tal, ou o político X, ou o político Y, se for essa política, meus filhos vão ter perigo. Se for aquela política, meus filhos estarão protegidos. E eu falo para vocês, isso não existe. É dentro das paredes do nosso lar que nós ensinamos aos nossos filhos, nossas crianças, o valor de Jesus Cristo. Desde pequenininho, contando as histórias e suas parábolas. A igreja, ela tem, inclusive eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, mas a igreja ela tem material extenso para ensinar às crianças. Esse aqui é um deles. Histórias do Novo Testamento. E aqui, como você já deve conhecer, várias gravuras onde os pais podem ensinar aos filhos e ensiná-los sobre o Salvador Jesus Cristo, para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. E ele vai falar agora, presta atenção, ele vai falar agora, o Elder Anderson, a respeito de uma experiência de um outro líder da igreja sobre testemunhos. Como têm sido os testemunhos na sua ala? Como tem sido o seu testemunho? Vamos ver. Que havia recebido de um homem que disse ter participado de uma reunião sacramental e ouvido 17 testemunhos sem ouvir o nome do Salvador ser mencionado. O presidente Oaks então comentou: talvez essa descrição seja exagerada, mas eu a citei porque ela oferece um lembrete vívido para todos nós. Ele em seguida nos convidou a falar mais sobre Jesus Cristo em nossos discursos e durante nossos debates nas aulas. Tenho observado que estamos nos concentrando cada vez mais em Cristo nas reuniões da igreja. Continuemos a realizar de maneira consciente esses esforços positivos. Sejamos mais abertos com os que estão ao nosso redor, mais desejosos de falar sobre Cristo. O presidente Nelson disse: os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Às vezes pensamos que uma conversa com alguém precisa resultar na vinda dessa pessoa para a igreja ou em uma visita dos missionários. Permitam que o Senhor guie as pessoas se elas tiverem o desejo, enquanto nós pensamos mais em nossa responsabilidade de ser uma voz para Ele, cientes e abertos no que diz respeito à nossa fé. O Elder Dieter F. Uchtdorf nos ensinou que quando alguém pergunta sobre nosso fim de semana, devemos responder alegremente que adoramos ouvir as crianças da primária cantar: eu quero ser como Cristo. Que gentilmente sejamos testemunhas de nossa fé em Cristo. Se alguém contar um problema da vida pessoal dele ou dela, podemos dizer: João, Maria, você sabe que creio em Jesus Cristo. Estive pensando em algo que ele disse que pode ajudar você. Sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre sua confiança em Cristo. A maioria respeitará a sua religião, mas se alguém mostrar desprezo quando você fala sobre o Salvador, busquem coragem nas promessas dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores do que em receber curtidas de nossos seguidores. Nós nos preocupamos mais em sermos seguidores de Jesus do que com as curtidas daqueles que poderiam ser nossos seguidores. Afinal de contas, quem somos? Nós somos a voz do Senhor, assim como os profetas são a voz do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor para ajudar as pessoas a chegarem-se a Ele, a Cristo. Então nós não somos, assim, as pessoas mais importantes do mundo. Como a gente tem dito, o importante é a mensagem. Pode ser o Elder Anderson que esteja falando, pode ser o irmão Miguel, da primária, pode ser um missionário novo no campo, que mal fala o idioma local, pode ser qualquer pessoa que esteja seguindo a Jesus Cristo. A mensagem é o mais importante. E a mensagem é:
falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar o perdão de seus pecados. O Elder Anderson ele fala aqui algo fantástico, irmãos e irmãs. Durante os testemunhos, muitos de nós contamos nossas histórias e é importante, às vezes toca o coração das pessoas. Muitos de nós contamos histórias de outras pessoas, também, às vezes é importante. Mas não devemos esquecer o mais importante, é a figura do Salvador Jesus Cristo. Ele é o mais importante. Se eu tive uma experiência com o sacerdócio e foi muito importante, eu vou compartilhar essa experiência e prestar o testemunho de que Jesus, ele é o nosso Salvador e através do sacerdócio de Melquisedeque, ou sacerdócio arônico, o Senhor ele nos dá essa oportunidade de realizarmos ordenanças e bênçãos aqui na terra. Então sempre, 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 o foco é Jesus. O foco não é o irmão Souza. O foco não é o presidente Anderson. O foco não é o bispo, o presidente do coro. O foco não é nenhum irmão ou irmã, queridos e queridas da nossa ala, nossa estaca. O foco é Jesus Cristo, sem dúvida alguma. Quando mantivermos os nossos olhos e os nossos ouvidos para Cristo, nós estaremos caminhando e seguindo aquela luz que nos guia até a exaltação. Seremos pessoas mais leves e mais felizes. Vamos continuar com Elder Anderson. Pedro aconselhou: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Vamos falar de Cristo. O livro de Mórmon é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Basicamente, cada uma de suas páginas testifica do Salvador e de sua missão divina. Suas páginas estão repletas de entendimento sobre sua expiação e graça. Como companheiro do Novo Testamento, o livro de Mórmon nos ajuda a compreender melhor por que o Salvador veio para nos resgatar e como podemos nos achegar mais profundamente a Ele. Alguns de nossos amigos cristãos às vezes ficam incertos sobre nossas crenças e nossa causa. Que nós genuinamente nos regozijemos com eles na fé que compartilhamos em Jesus Cristo e nas Escrituras do Novo Testamento que todos amamos. No futuro, nós e os demais que creem em Jesus Cristo precisaremos da amizade e do apoio uns dos outros. Enquanto o mundo fala menos de Jesus Cristo, que nós falemos mais sobre Ele. Ao mostrarmos nossa verdadeira identidade como seus discípulos, muitos ao nosso redor estarão preparados para ouvir. Ao compartilharmos a luz que recebemos dele, sua luz e seu poder transcendental de salvação brilharão sobre aqueles que estiverem desejosos de abrir o coração. Meu irmão e minha irmã, que isso? Que imagem linda! Sempre cai um cisco no meu olho quando eu vejo algo assim. Jesus é a luz do mundo, como disse agora o Elder Anderson, e nós vamos precisar, olha, preste atenção no que ele falou. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês prestarem mais atenção. Nós vamos precisar dialogar com nossos irmãos cristãos de qualquer igreja. Nós vamos precisar edificar sobre as nossas crenças comuns. Significa que não vamos buscar contendas, cóleras com pessoas que creem em Cristo. E mesmo aquelas que não creem. Só que para aumentar o número das pessoas que acreditam em Cristo e que conhecem a Cristo, vamos precisar sim falar com todas as pessoas. E aquelas pessoas que estiverem dispostas a conhecer o Salvador, elas terão essa oportunidade. Voltando aqui a essa imagem linda e maravilhosa, a gente volta com a conclusão do discurso do Elder Neil L. Anderson. Vamos prestar atenção nesse finalzinho, irmãos. Jesus disse: eu sou a luz que vinha ao mundo.
Nada aumenta mais meu desejo de falar de Cristo do que visualizar seu retorno. Apesar de não sabermos quando ele virá, os eventos de seu retorno serão impressionantes. Ele virá nas nuvens do céu, em majestade e glória, com seus santos anjos. Não apenas alguns poucos anjos, mas todos os seus santos anjos. Esses não são os anjinhos de bochechas rosadas pintados por Rafael e encontrados nos cartões de Natal. Estou falando de anjos centenários. Aqueles enviados para fechar a boca de leões, para abrir as portas das prisões, para anunciar seu tão aguardado nascimento, para consolá-lo no Getsemane, para apoiar seus discípulos em sua ascensão e para dar início à gloriosa restauração do Evangelho. Podem imaginar serem arrebatados para o encontrar, seja neste ou no outro lado do véu? Essa é sua promessa aos justos. Essa experiência maravilhosa marcará nossa alma para sempre. Quão gratos somos por nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que elevou nosso desejo de amar o Salvador e proclamar sua divindade. Sou testemunha ocular da mão do Senhor sobre ele e do dom de revelação que o guia. Presidente Nelson, aguardamos ansiosamente seu conselho. Meus queridos amigos de todo o mundo, que falemos de Cristo, esperando ansiosamente por sua gloriosa promessa. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Testifico que ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, irmãos e irmãs, nós finalizamos aqui esse discurso maravilhoso, incrível, do presidente Neil L. Anderson, onde ele traz uma pequena cronologia, uma pequena organização de que cada vez mais o número de pessoas que não conhecem a Cristo está aumentando e que nós podemos, aliás, nós temos a oportunidade de ajudarmos a mudar esta realidade. Quando você vai buscar no Google, quem é o maior jogador de futebol da história? Ou qual o melhor cantor da música pop brasileira? Ou qual político X ou político Y? Quem vai ganhar a eleição? Ou qualquer coisa que tire o foco. Ao invés disso, vamos buscar no Google quem é Jesus Cristo? Quais os milagres de Jesus Cristo? O que Jesus pensa sobre a família? O que Jesus Cristo pensa sobre o sacerdócio? O que Jesus Cristo pensa sobre o batismo? Vamos buscar sobre Jesus Cristo. Vamos fazer igual ao nosso profeta, presidente Nelson, Russell M. Nelson. Vamos buscar a Cristo. Nas ferramentas de busca, não só do Google, mas também no nosso dia a dia. Quando estivermos no nosso trabalho, quando tivermos oportunidades de mostrar que a luz de Cristo está conosco, que o Espírito Santo é o nosso companheiro constante e que o sacerdócio de Deus, ele está hoje na terra. Podemos fazer isso de forma simples, sem que obriguemos as pessoas a nos ouvir. As pessoas que terão o desejo de nos ouvir, elas irão ouvir, irão sentir que é o Salvador que está entregando para ela um presente. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Deve estar em Cristo, centralizadas em Cristo. Você já se imaginou, como disse o Anderson, ressurgindo ou estando presente na majestosa e maravilhosa volta do Salvador? Você já se imaginou? Essa é a promessa que ele faz. Que se nós chegarmos a Cristo, ele se achegará a nós. E, como ele bem diz, se falarmos sobre ele, ele irá falar sobre nós ao Pai. Nós vamos finalizando aqui com aquela escritura
e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte devem procurar o perdão de seus pecados. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, não tenha dúvida disso. Ele é o Criador dessa terra. Ele é o centro, ele é a âncora da nossa alma. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não existirá futuro para a humanidade. Então, Jesus Cristo, ele é nosso Salvador. E eu fico por aqui pedindo a você que, se gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar o like, porque nós estamos aqui trazendo vídeos bem especiais, pelo menos agora uma vez por semana. E eu me despeço com o meu testemunho, que eu já falei para vocês, que Jesus, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que você tenha uma ótima semana, que durante toda essa semana você possa centralizar os seus pensamentos em Cristo. E lembre-se, Cristo, ele não coloca peso nas suas costas. Pelo contrário, ele retira esses pesos. Seja leve, seja feliz ao lado do Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau.